Olá Petrópolis, olá Rede Petrópolis de televisão, olá amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural, e nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você poderá assistir no próximo domingo pela Rede Petrópolis Televisão, a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real, pelo Facebook, agora é só baixar o nosso aplicativo da RPT Play e você estará com o nosso programa no seu celular. É só ir lá em Play Store e nos assistirá também em Play Store para baixar o aplicativo, né? E você nos assistirá em qualquer canto deste mundo. Nosso programa também está no YouTube e para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos de programação com os mais variados temas direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica e até ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 20 de dezembro de 2018, programa ao vivo, nosso primeiro quadro é o dia 20 de dezembro na história. E vamos primeiro à nossa vinheta e depois eu continuo. Muito bem, o dia 20 de dezembro é o 20 de dezembro de 2018, né? Bem verdade. É o 354º dia do ano no calendário gregoriano. Lá se foram 354 dias do ano de 2018 e faltam apenas 11 dias para encerrar o ano de 2018 e esse ano simplesmente voou. Foi Copa do Mundo, foi eleição, foi briga política, enfim, o desgaste da campanha eleitoral. O tempo passou muito rápido, crise econômica, crise financeira, crise moral e assim o ano voou, foi embora. Muito bem, então vamos aqui aos nossos fatos históricos que aconteceram no mundo sempre no dia 20 de dezembro. 1520, Martinho Lutero queima em Wittenberg, Alemanha, a bula de excomunhão decretada contra ele pelo Papa Leão X. Lutero era um monge agustiniano e professor de teologia de origem germânica, portanto, ele era perfilhado à Igreja Católica. Lutero insurgiu-se contra diversos dogmas católicos de Roma, sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio de indulgências. A discordância de Lutero resultou na publicação das famosas 95 teses, em 1517, quando ele ainda era um monge e católico. E abriu um conflito contra o vendedor de indulgências, Johann Tetzel, que também era um frade dominicano e pregador de origem saxônica, também católico, grande inquisidor de heresia na Polônia e grande comissário para indulgências na Alemanha, em troca de dinheiro, sempre em troca de dinheiro, permitindo assim a remissão de pena temporal devida ao pecado, à culpa do que foi perdoado. Essa posição era fortemente contestada por Martinho Lutero. A excomunhão veio e foi em virtude de Lutero recusar-se a retratar-se de seus escritos, a pedido do Papa Leão X, em 1520.
e também do imperador da Germânia, o Carlos V, né? O Império Romano-Germânico, na dieta de Worms. A dieta, na realidade, era o Reichstag, era uma espécie de uma assembleia, de um parlamento, e em alemão chamava-se Reichstag zu Worms. E em 1521, que foi realizado essa assembleia, o Reichstag, e que o condenou como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Quer dizer, além de ter sido excomungado pela Igreja Católica, ele foi também colocado fora da lei como marginal pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. A interpretação de Lutero às Sagradas Escrituras tinha por base a epístola de Paulo aos Romanos, no sentido de que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, que ele chamava, numa expressão latina, de sola fide, por fé somente. Isso foi uma revolução homérica na época, e mexeu com a cabeça das pessoas. Lutero afirmava que aquele que crê em Jesus como Cristo, creu porque Deus lhe deu essa graça. E por essa graça, através dessa crença, pode viver uma vida de pecado, cometendo atos contra Deus e contra o próximo, e que mesmo assim será salvo, em razão, a despeito dos seus pecados. Não importando, portanto, para a salvação, nenhum ato de amor, mas somente a fé. Então Lutero começou a pregar essas suas teses, e a que mais direcionou a atração de pessoas foi exatamente essa. Essa tese foi o princípio da doutrina de Lutero, que desafiou a poderosa Igreja Católica Romana da época e foi chamada de princípio material da Reforma Protestante. Então, essa aí foi a história em relação a Lutero, que lá no ano de 1520 foi excomungado pela Igreja Católica. Vamos agora a 1999, dia 20 de dezembro de 1999. É o fim da administração portuguesa em Macau, também uma data extremamente simbólica. A partir de meia-noite do dia 20 de dezembro de 1999, Macau deixou de ser portuguesa para voltar ao domínio chinês. Após mais de 400 anos de ocupação portuguesa, quer dizer, uma das colônias mais antigas de Portugal e da história de Portugal, por acordos diplomáticos e envolvendo as Nações Unidas e toda aquela política contra a colonização, Portugal teve que aderir e entregou a sua colônia. Muito bem, então terminamos aqui o dia 20 de dezembro na história. Vamos agora passar ao jornalismo dossiê História. Eu vou pedir ao nosso master a vinheta. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal comenta recentemente, num almoço no Instituto dos Advogados de São Paulo, ele comenta desgraçadamente, olha as palavras dele, desgraçadamente, o Supremo Tribunal Federal vem se transformando em uma corte penal de segunda classe, atribuindo essa pecha à excrescência do foro privilegiado. Essa manifestação do Veloso foi durante o almoço lá no Instituto dos Advogados de São Paulo. Felizmente, parece que caiu o foro privilegiado, foi votado essa semana lá no Congresso Nacional. Vamos ver se isso aí realmente se transforma em lei e a partir do ano que vem o foro privilegiado não vai mais prevalecer
para senadores, deputados e etc. Mas falando em justiça, nós temos aqui também um depoimento que eu reputo de a maior seriedade e, ao mesmo tempo, causa pânico na gente. Eliana Calmon, ex-ministra ou ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, presta um depoimento à imprensa criticando a blindagem do Poder Judiciário. Vamos ao vídeo e vamos refletir sobre as palavras dela. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte: os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia, fica difícil, fica muito difícil, né? É muito difícil punir juiz, não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corregedoria, eu sofri horrores. Eu, para fazer investigação financeira de desembargador, quase fui crucificada. Mas eu fazia inspeção, cadê imposto de renda? Aqui a gente não entrega não, mas tem de entregar. 48 horas entregar o imposto de renda. Imposto de renda, pega aí essa declaração de imposto de renda, pegava o auditor da Receita que acompanhava a inspeção, ele, num instante, patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Pronto, 10 dias para explicar. Casou com mulher rica, tirou na loteria, né? E qualquer outra coisa, não explicavam. Ora, o que não se explica no patrimônio, vem da onde? Caiu do céu? Vamos investigar. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Então, meus amigos, o fato é o seguinte: todos os poderes da República estão contaminados. Em todos há escândalos, há corrupção, há desvios, há uma série de circunstâncias que devem ser apuradas. Mas o Poder Judiciário está se colocando de uma forma como se fossem semideuses intocáveis, que nada pode acontecer. Haja vista que, de vez em quando, um juiz é pego com a mão na botija e é afastado, é aposentado, é condenado, enfim. As coisas acontecem. E a ministra colocou o seu drama sendo muito pressionada em relação a essa circunstância. Muito bem, então aqui terminamos o nosso jornalismo dossiê História e hoje vamos ao nosso tema de fundo, Mutatis Mutandis. Eu tenho aqui uma entrevista muito interessante para ser travada aqui com a minha ilustre colega também, a professora e advogada Carla Andréa Pujol, que além de advogada, ela trabalha com educação na escola da própria família Criativa Idade, que é uma escola muito conhecida, muito famosa aqui em Petrópolis, e que tem do berçário ao 5º ano da série, como é que chama agora? Fundamental 1. Pois é. Então aqui a Carla, eu queria analisar um pouco do perfil dela. Ela, a despeito de ser formada em Direito, mas ela abraçou mesmo, foi a carreira que ela ama, que é a educação. Então, além de formada em Direito, ela é formada também em Pedagogia e tem um pós-graduação em Administração Escolar. Mas a Carla também tem uma outra qualidade. Ela escreve livros infantis.
E em 2015 ela escreveu um livro chamado Ser Feliz. Não é isso, cara? Ser Feliz. E agora ela está pronto um segundo livro dela, chamado Concurso de Betina. É um livro de temática de ecologia e para as escolas públicas. Quer dizer, é um livro sobre ecologia, mas voltado para a pedagogia, para uma conscientização dos jovens, né? E esse projeto também parece que foi abraçado aqui pela... Foi abraçado pela prefeitura, ele deve começar a ser implantado. Nós vamos ter 3 escolas piloto, né, que vão ser inicialmente as detentoras do projeto. E mais tarde a ideia é passar para as outras escolas. Sim. Para as outras escolas municipais e até particulares também. Particulares também. Sempre as escolas particulares acompanham, né, também a programação, às vezes, oficial, né? Na verdade, esse livro ele surgiu de uma ideia minha, né? Eu já realizo esse projeto há 5 anos na minha escola. Sim. E ele consiste assim numa coisa muito simples, assim que qualquer escola pode fazer. Nós fazemos uma campanha onde é dada uma árvore de papel, uma árvore simples, num papel A3, e essa árvore é desenhada e tem 100 folhas nessa árvore. Sim. E as crianças trabalham nessa árvore como um álbum de figurinhas, entendeu? Eles pegam um material para reciclagem, garrafas PET, tudo que eles encontram em casa, levam para a escola. Para cada material que eles levam, eles ganham uma folhinha e eles vão completando essa árvore. Então cria aquela expectativa neles, assim, quem vai completar a árvore primeiro, entendeu? E é interessante que quando eles terminam a própria árvore, eles começam a trazer materiais para reciclagem para completar a árvore dos amigos. Então é um trabalho muito bacana e eles trabalham em conjunto, é ótimo esse trabalho. E assim, no final de tudo, eles ganham um certificado do grande reciclador. E aí, junto com a prefeitura, que apoia esse meu projeto já esses anos todos, eles levam para casa uma árvore de verdade, para eles plantarem onde eles quiserem. E depois eles têm que mandar o retorno, né? É tipo assim, um dever de casa que eles têm que fazer, que é mandar uma foto da árvore plantada já no quintal, ou em algum lugar, condomínio. Às vezes quem não mora em casa pode plantar no condomínio, no sítio do avô, enfim, na casa do vizinho. Mas é importante que eles tragam esse retorno, que essa árvore foi realmente plantada. Porque a gente sabe que, né, muitas mudas assim se perdem, porque as pessoas ganham e não ligam, não cultivam aquela muda e ela acaba se perdendo. E a gente diz que cada mudinha é muito importante porque é como se fosse um filho que eles têm. Eles trabalharam para ganhar aquela muda e eles precisam cultivá-la. E daí surgiu a ideia de eu escrever esse livro. E eu coloco uma personagem, né, que é a Betina. E esse projeto não acontece na escola dela, ele acontece numa cidade. Ela passa na porta da padaria e ela vê essa campanha desse concurso. Sim. E ela começa a mobilizar os amigos, e os amigos vão mobilizando outros amigos. E quando assim as pessoas percebem, a cidade inteira está mobilizada naquele projeto. Sim. E a Betina, no meu livro, a Betina era uma menina muito desorganizada, que juntava tudo que era lixo, não limpava o quarto. E ela se transforma numa menina muito mais organizada a partir do momento que ela tem noção da ecologia, da reciclagem, do quanto é importante nós mantermos o nosso planeta limpo. E começa pela nossa casa, né? E depois passa para o nosso bairro, para a nossa cidade. E essa foi a ideia principal. Que esse projeto seja implantado nas áreas mais pobres de Petrópolis, né? Onde há mais acúmulo de lixo e onde haja também uma conscientização maior para a ecologia. Então, a ideia principal foi implantar numa escola no Caxambu, porque tem toda aquela questão ali das hortas e tudo. Quer dizer, as crianças de lá, elas convivem muito
com essa questão, né, das plantações e tudo. A maioria dos alunos são filhos de agricultores ali da região, e a nossa ideia é essa. E assim, não só o lixo físico, né, mas a gente está começando a trabalhar também com lixo orgânico, que é assim, começar a criar composteiras nas escolas, composteiras nas casas mesmo, para que esse lixo possa se transformar em adubo orgânico. Então, a ideia principal do projeto é essa. E é interessante que no livro, assim, todas as crianças crescem, né, se tornam adultos, cada um com a sua profissão, e eles todos combinam de plantar as árvores no mesmo lugar, que é o Parque da Cidade. E todos os anos eles vêm à cidade e visitam a sua árvore. Então, também isso eu acho bacana, porque tem um pouco essa questão do resgate, né? Da importância do lugar que a gente vive, do lugar que a criança nasceu, do lugar que ela cresceu, que a cidade natal da criança nunca vai sair do coração dela, dos pensamentos, né? Ela sempre vai ocupar um grau de importância muito grande na vida desse adulto, mais tarde, assim, o lugar que ele nasceu, o lugar que ele passou a infância. Por isso a gente traz essa questão também, né, do retorno às origens, do retorno, daquela questão de valorizar e amar mesmo a cidade que elas vivem. Muito bem. Ô, Carla, eu gostaria de falar um pouco sobre a história da Criativa Idade. Aliás, um nome sensacional, fantástico. Você estava falando comigo, antes de começar o programa, que você se dedica a essa área da educação desde os 14 anos, porque a sua mãe, que era diretora do colégio, era ela que criou o colégio, né? E você, ainda muito jovenzinha, se apaixonou, né, pela educação. Na verdade, assim, eu fui criada na escola, né? É muito interessante que a minha mãe, ela tinha uma salinha do lado da casa dela. Era uma sala grande, assim, e ela foi pegando aluninhos, assim, do bairro e foi colocando nessa sala. E até o Maurício, o diretor do museu, foi um dos primeiros alunos dela. Ele tem um carinho enorme por ela. E a gente brinca assim, né? Porque era na mesma turma, na mesma sala. Tinha turma de primeiro ano, segundo ano. Isso há muitos anos atrás, onde a educação tinha esse aspecto mais caseiro. Não existiam tantas escolas particulares assim. E ela sempre com aquela escolinha dela, que se chamava Escolinha Lar, e eu sempre convivendo ali no meio das crianças. Às vezes eu ficava brava, porque as crianças pegavam meus brinquedos, eu não entendia muito. Bom, depois, quando eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos, a casa, era uma casa que meu avô alugava, essa casa ficou vazia. E na época eu estava fazendo magistério no Santa Isabel. Eu falei, mãe, vamos pegar essa casa, vamos transformar numa escola, porque aí eu posso estudar de manhã, ou depois, quando eu for para a faculdade, eu estudo à noite e trabalho à tarde. Vamos fazer uma escola, vamos montar. Não, imagina, como é que a gente vai ficar sem esse aluguel, sabe? Não pensava assim no futuro da escola em si, né? O que poderia surgir, o que poderia gerar, né, aquela ideia. E aí eu insisti tanto, eu sempre fui muito teimosa, e ela acabou concordando. A gente abriu uma escola pequena, aí vinham assim os vizinhos, aí depois vinham pessoas de mais longe, os parentes, assim, os priminhos, e a gente foi trabalhando. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei a minha primeira turminha. E uma loucura. Hoje em dia, né, eu acho que a gente seria até presa, eu brinco, porque imagina uma menina de 15 anos dando aula para crianças de 2 e 3 anos. Eu tinha 15 aluninhos na época. E depois foi aumentando, eu fui ficando mais velha. Na mesma turma, eu tive 2 crianças que são médicos hoje, que é a Mariane e o Ragazzi.
né? E que, diga-se eu passagem, não chamo de ragazzi, é o Paulo Vinícius. Paulo Felipe, né? Então, assim, Paulo Vinícius, eu fico assim... Paulo Vinícius, ele vai ser entrevistado por mim amanhã aqui. E assim, eu fico super orgulhosa, porque, assim, de uma coisa que começou tão pequena, né? Uma ideia, assim, de uma criança na época que eu era, e foi se transformando, foi crescendo. Bom, depois eu fiz direito e coloquei na cabeça que eu queria ser juíza. Aí cismei que eu queria ser juíza, mas eu não tinha a menor vocação, nem para ser advogada, nem para ser juíza. E assim, eu fiz escola de magistratura, e sempre assim, eu chegava em casa para estudar, aí começava a estudar, meu pensamento voava, eu ia para longe. Quando eu me via assim, eu estava pensando em várias ideias para a escola, como ia ser a festa de final de ano, como ia ser a festa de Dia das Mães. Realmente, assim, eu nunca me concentrei na faculdade realmente que eu fiz, nos conteúdos de direito e tudo. E a escola continuava lá, eu continuava com a minha mãe. Bom, quando foi em 98, eu estava cursando a escola de magistratura. Eu já tinha minha filha mais velha, com 4 anos, e eu descobri que eu estava grávida. E assim, eu não estava planejando ser mãe logo, né? Eu queria deixar o meu segundo filho para mais tempo, porque assim, depois de mais tempo, porque eu realmente queria passar no concurso. E eu estava quase passando. Eu passava na primeira prova, ficava na segunda. Aí passava na primeira, na segunda, ficava na terceira. Eu estava quase lá, quase chegando lá. E aí foi interessante que eu estudava no Rio todo dia, subia e descia todos os dias, aquela loucura, pegava ônibus. E um dia, eu chegando, porque era magistratura do trabalho, chegando ali no tribunal, o ônibus parava ali, ele ainda passava pela perimetral, ele parava ali na frente. Eu desci do ônibus e eu desmaiei. E assim, depois que eu acordei, assim, um monte de gente em volta de mim, assim, me dando água. Você desmaiou dentro do ônibus? Desmaiei quando eu desci do ônibus. Era janeiro, eu já estava grávida de 6 meses, mais ou menos. Um calor terrível. Um calor terrível, né? A gente não tinha férias nem em janeiro, as aulas continuavam. E aí eu pensei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque o meu coração, o que eu gosto de fazer, o meu amor tá assim numa coisa que não tem nada a ver com isso daqui, entendeu? Eu estou querendo uma coisa que não é para minha vida, não é o que me faz feliz, realmente, né? E aí nesse dia eu atravessei a rua, fui lá no tribunal e falei, olha, eu quero parar. Ela falou assim, olha, você é louca, você sabe quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Porque foi um concurso assim disputadíssimo, 500 e poucos candidatos, eram 50 vagas, eu fui número 51. E eu só entrei porque uma das meninas passou para juíza antes, passou no concurso. E aí eu entrei. E eu falei, não, ela falou, você sabe que você nunca mais vai voltar, se você quiser voltar, você vai ter que fazer outra prova, que aqui a gente não dá essa possibilidade de trancar a matrícula. Eu falei, não, eu quero encerrar. E dali, assim, na mesma semana, eu já procurei um método diferente para a escola, um sistema de ensino que atendesse mais às minhas expectativas, porque eu já tinha uma filha lá também, e eu queria que aquela escola se transformasse na melhor escola do mundo para os meus filhos, né? E pode não ser para outras crianças, mas para os meus filhos ela foi. Os 2 filhos? A minha filha tem 24 e o meu filho tem 19. E assim eu fiz. E aí, desde então, eu estou à frente da escola e a gente vem nesse processo, né? A educação vem se modificando a cada ano. Algumas coisas melhoram, outras coisas pioram. É sobre isso que eu ia agora direcionar a nossa conversa. A gente vem mudando, né? Porque o que a gente hoje ensina para uma criança não é a mesma coisa que a gente ensinou há 20 anos atrás. Não são as mesmas coisas que podem ser ditas. Hoje em dia a gente esbarra numa série de questões e assim, a escola vem evoluindo. É o tal do politicamente correto? Politicamente correto.
Então a escola está cheia disso. Hoje né? em dia, nada pode ser dito, nada pode ser falado. As observações, por mais inocentes, por mais... Isso é um prisma novo que você está colocando para mim. Eu não sabia. Por exemplo, hoje eu recebo pais na escola com questionamentos diversos, né? Sim. Tem aqueles que dizem, meu filho tem um nome, vamos supor, um nome comum, que pode ser usado tanto para menino quanto para menina, porque eu quero que ele seja criado numa ideologia que ele, no futuro, ele pode escolher o que ele realmente a sexualidade que ele quer abraçar, né? Outros já chegam super preocupados, querendo saber se a gente prega ideologia de gênero, o que a gente faz quando uma criança assim, ou quando uma criança assado, porque tem muita preocupação, porque o meu filho, eu não quero que meu filho seja gay, eu não quero que a minha filha... Sabe, essa preocupação está muito latente hoje na cabeça dos pais, entendeu? E eu acho, assim, absolutamente desnecessário, porque eu acho que a gente tem que respeitar o indivíduo como ser humano, sabe? Eu acho que a sexualidade dele vai aparecer naturalmente. E não no é momento o Estado, oportuno, né? Não e é no a momento, escola que tem que ficar impondo isso, Isso sabe? eu também acho, Eu não posso pregar uma religião na minha escola, uma convicção religiosa, como eu não posso pregar uma convicção sexual, sabe? Ou como eu não posso pregar uma ideologia de gênero dizendo que ele que tem que escolher o que ele quer ser, entendeu? Então, assim, é muito preocupante isso hoje, né? Porque as crianças, elas não têm esse tipo de pensamento, né? As crianças, elas não veem diferença entre uma criança deficiente e uma criança sem deficiência. Não tem esse preconceito. Tem esse preconceito entre uma criança negra e uma criança branca, ou uma criança ruiva, ou uma criança... Sabe, isso não existe entre eles. Mas a gente vê assim, que cada vez mais os pais estão muito preocupados com essa questão, com essas questões em si. Inclusive, estão tirando a tutela dos próprios pais. O Estado está cada vez mais se intrometendo na educação dos filhos. Por isso que eu faço... Você é pedagoga, eu não sei qual é o seu prisma, a sua perspectiva em relação a esse assunto. Mas eu vejo a escola não como uma educação, eu vejo a escola como ensino. Para mim, a escola, pelo menos a escola do meu tempo, e lá se vão dezenas de anos, né? Estudei há 60 e tantos anos atrás, então a escola do meu tempo era uma escola preocupada com a educação, com o ensino. A educação era em casa, era meu pai, minha mãe. Os valores já vinham de casa. Então, hoje, a escola está cada vez mais se intrometendo na educação e na orientação dos próprios pais. Se a gente parar para pensar nessa intromissão, isso até fere o Estado democrático, né? A Convenção de Direitos Humanos americana, no artigo 12, ela diz que a convicção religiosa e cultural tem que vir de casa. A escola ela não pode promover nada que atrapalhe a educação que os filhos têm em casa. Resumindo, né? Os pais é que têm que dar essa convicção religiosa, essa convicção moral. Eu não posso chegar na escola e tentar mudar a cabeça de um aluno, entendeu? Por conta de ideologia, por conta do Estado, por conta de modismo também. E isso está acontecendo muito, né? Tremendo modismo, sabe? Aliás, foi, infelizmente, ontem, parece que foi ontem também, que a esquerda ganhou mais uma com relação à ideologia, né? Exatamente. A ideologia na escola. A ideologia na escola... Né? A escola sem partido. A escola sem partido era um movimento que veio para tirar isso, né? Para afastar esse monstrengo que é o professor impor a sua ideologia aos alunos. Exatamente. Né? Porque eles são muito vulneráveis, né? Assim, as crianças, eles acolhem muito o que você fala. Eles ainda não têm esse discernimento feito na cabecinha deles. Então, o que o professor fala é lei.
As mães chegam muito com essa opinião na escola. Por exemplo, a professora ensina a fazer a conta de dividir de uma forma. Chega em casa, a mãe vai auxiliar na tarefa de casa e quer ensinar de outra forma, eles não aceitam. Eles simplesmente não aceitam. Fecham um caderno e falam, não, a minha professora vai ensinar. Então, assim, o papel do professor é muito importante e muito contundente na vida do aluno. E isso eu digo assim, de alunos assim, de período 1, os menorzinhos, até alunos de faculdade. O que o professor fala é muito importante para o aluno que está ali recebendo, que está ouvindo aquilo. Muitas vezes aquilo se torna lei para eles, sabe? Eles acolhem aquele pensamento de uma tal forma que nada faz com que eles troquem de ideia. Então, esses dias eu estava até assistindo um vídeo na internet que vinha justamente falando disso, de uma menina que começou a ter nas aulas de história, a professora, ao invés de aproveitar o tempo precioso, que já é pouco, é pequeno para o tamanho do conteúdo, para falar sobre história, né? As coisas importantes realmente que eles precisavam ouvir para fazer uma prova no vestibular, enfim. Ela ficava falando sobre ideologia e partido, e, enfim, de esquerda. Isso está muito comum hoje nas escolas. É muito comum, é muito comum. Você tem esse tipo de problema lá na sua escola? Não, porque, olha só, as crianças lá é até o 5º ano. São muito tenras ainda, E a né? nossa equipe já é muito antiga, assim, sabe? As professoras, elas já estão muito... assim, elas estão muito no ritmo da escola. Sim. Sabe, as minhas professoras, assim, elas já trabalham há 10, 12, 13 anos. Elas sabem o quanto é importante esse problema você não tem lá. E esse problema nós não temos, porque até algum comentário que alguma professora, porventura, possa fazer, e que isso chegue aos nossos ouvidos, ou que isso soe mal, a gente já coíbe na hora. Por exemplo, até comentários, e isso eu não digo só de ideologia de gênero ou de partido, nada. Por exemplo, uma professora que se refira a uma criança como, esse é muito levado, esse é... Entendeu? Isso já é coibido na hora, porque nós entendemos assim que todas as crianças são iguais, com características diferentes. Então, sempre vai ter um que é mais calmo, o outro é mais agitado, mas todos têm o mesmo direito e têm que ser tratados da mesma forma, entendeu? É lógico que a gente tem que, né, a gente não pode deixar que aconteça indisciplina e tudo, mas a gente não admite, assim, termos pejorativos para se referir a uma criança, mesmo que se refira, que converse comigo, entendeu? Que a criança nem saiba, né? A faixa etária lá vai de 0 a... a partir de 5 meses, né? 4 meses, na verdade, e vai até o 5º ano. Crianças de 10, 11 anos. 10, 11 anos, né? Ainda está numa fase bastante tenra, né? Eles ainda são muito assim... muito tranquilos, né? Mas eles já... E se tiver esse tipo de base que você está citando aí, é muito tranquilo, não só para os pais, como para as próprias crianças, porque eles vão depois para outro colégio, em outra plataforma, mas vão levar aqueles ensinamentos. Exatamente, assim, a gente trabalha muito com as diferenças, né? Nós trabalhamos bastante. Eu tive o privilégio também de ter uma base assim, sabe? Eu comecei estudando numa escola particular de uma professora antiga e que ela dava aula ao mesmo tempo para 2 séries, 1ª e 2ª série de tarde e 3º e 4º ano de manhã. Então ela era uma pessoa muito austera, ela chegou a ser, ela já tinha idade. Ela chegou a ser professora da minha mãe, quer dizer, eu era um garoto ainda, eu fui para o 1º ano primário lá. Então, eu tive depois eu saí de lá, no 3º ano, fui para um colégio de freiras. Também foi muito tranquilo, fiz lá o 4º ano, 3º e 4º ano lá. Depois eu fui para um colégio de padres,
Assim, então eu tive sempre uma formação católica, mas sempre dentro de um padrão, né? E eu tive sorte, tenho bons colegas. O único problema que eu tive foi quando eu resolvi sair do colégio de padre e fui para um colégio público, fazer o ginásio, era um colégio estadual. Ali eu tive problema, porque ali eu peguei colegas e professores de um viés completamente diferente. Pegou a dinâmica mesmo. E era aquela época de João Goulart, e só se falava em comunismo, em greve, não sei. E aí começou a minha militância estudantil ali contra, né, o pessoal da esquerda, e eu do lado da direita. Foi um problema sério. Aí depois que eu vim embora para o Rio, aí eu tomei outro caminho. Mas quando você muda de plataforma e você pega um viés completamente diferente daquele que você veio na formação, esse é um trauma para o jovem, para o adolescente. Assim, a gente não pode criar assim, indivíduos alienados, eles têm que ser cidadãos para o mundo. Então, a gente estimula muito assim, o questionamento. Os meus alunos são alunos questionadores. Isso, assim, desde pequenos, eles questionam. Por exemplo, eles voltam e meia, eles vão à minha sala. Ah, tia, hoje eles falam assim, nós viemos reivindicar. Aí, o que vocês vieram reivindicar? Não, porque hoje é dia do quinto ano usar a quadra, mas o quarto ano, não sei o quê. Então a gente queria saber se a gente pode trocar com o quarto ano, deles usarem a quadra hoje, e amanhã a gente usar o gramado. Então, assim, esse tipo de questionamento, esse tipo de liberdade, e assim, essa possibilidade de expressão, de questionar e até de ir de encontro a uma coisa que eles não concordem, entendeu? Por exemplo, eles não concordaram com uma apresentação de final do ano, que eles acharam a música muito chata, sabe? Então eles foram lá, olha só, tia Carla, a gente queria trocar a música, porque essa música é muito chata, a gente queria sugerir outra. Então isso tudo eu acho muito interessante, entendeu? Eu vou fazer uma pequena interrupção para você, para nós aqui, para a nossa conversa, que eu vou passar um vídeo do ministro da Educação, nomeado do Bolsonaro. Vou pedir, inclusive, ao nosso master para passar esse vídeo e aumentar um pouquinho o som aqui para a gente poder ouvir o vídeo, tá? Então vamos lá, master. A escolha dos ministros do presidente eleito Jair Bolsonaro tem sido um acontecimento único na história do Brasil. Como um técnico aclamado pelo público, Jair escala a sua seleção que acreditam seus eleitores que irá trazer a taça de país melhor para o Brasil. Chamada de Liga da Justiça, o time, com ares de campeão, já mexe os pauzinhos para modificar uma estrutura criminosa de poder pelo poder que se enraizou em todas as esferas da República. O nome que estremeceu a esquerda e os agentes do globalismo foi o de Ricardo Vélez, convocado pelo novo chefe do Executivo para comandar o Ministério da Educação. Não poderia ser um nome mais ameaçador para aqueles que lutam contra o progresso da educação no país. Indicado por um dos maiores filósofos brasileiros, Olavo de Carvalho, Vélez terá o poder de dar uma marretada na estrutura de formação de idiotas nas universidades do país. Com um currículo irretocável, o escolhido de Bolsonaro é colombiano, naturalizado brasileiro, formado em filosofia e teologia. Causa arrepios na esquerda ao defender o projeto Escola Sem Partido, apontar os crimes de Lula e do PT, ser contrário ao regime de semi-escravidão em que viviam os médicos cubanos no Brasil através do programa petista Mais Médicos, ao se declarar simpático à monarquia, contra o ensino da ideologia de gênero e diz abertamente que a Revolução de 64, chamada pela esquerda de ditadura, deve sim ser comemorada. Ex-esquerdista, o futuro ministro já escreveu em seu blog: do radicalismo marxista não me resta nem mesmo um cabelo. Sobre o liberalismo econômico, Vélez escreveu: menos ingerência estatal,
e mais competitividade. Essa é a fórmula liberal que muitos países ocidentais parecem ignorar. O Brasil da petralhada, com ministérios e bolsas, sei lá o que, sem fim, ocupa o lugar da lanterninha no trem descalabro econômico. O ministro é autor da obra A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista, de 2015. Nele, o autor diz que o PT conseguiu potencializar as raízes da violência. A nomeação de Vélez caiu como um molotov nos projetos de milícia esquerdistas espalhados pelo Brasil. Choram as UJSs, CUTs, UNES, reitores e professores doutrinadores estão correndo de um lado para o outro com as mãos para o alto. O que está para acontecer neste novo Brasil que nascerá em 2019? Aguardemos. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre. Esse aí é o perfil do novo ministro da Educação. Um conservador, monarquista, quer dizer, conservador nos costumes e na economia liberal, né? Não há combinação mais perfeita do que essa. E o Brasil está precisando disso. Quer dizer, há uma grande expectativa, e eu já conversei com vários professores na área do ensino, até professores que durante muito tempo apoiaram o projeto da esquerda, que eles apostavam nesse projeto, e hoje chegaram à conclusão que o projeto faliu, né? O projeto de ensino da esquerda realmente faliu. Então, hoje, se há um empenho muito grande, uma esperança muito grande, no sentido de que o Vélez possa... que ele é um homem extremamente gabaritado. Ele é coordenador lá do ensino na DESG, na ESG, na Escola Superior de Guerra. Quer dizer, um homem muito competente, tem uma visão estratégica do país. Currículo bom, né? Tem uma visão de Estado. Quer dizer, ele está pensando no Estado. Então, não sei como é que você se situa nisso, qual é a perspectiva que você vê nisso aí. Eu vejo assim, eu sou contra qualquer tipo de radicalismo. Sim, né? claro. Eu acho que a educação ela tem que se basear principalmente no amor. Né? Eu acho que não adianta você chegar a impor uma metodologia, alguma coisa que seja na imposição mesmo. Eu acho que o principal objetivo é cativar os educandos de uma forma... Assim, eu acho... O que acontece? O Brasil é muito grande. Então, em cada estado, em cada região, é um tipo de cultura diferente e o tipo de educação diferente. Eu acho que está muito desequilibrado. Tem que haver uma forma de unificar mais e que os conteúdos sejam iguais. Eu sei que, dependendo da região, não tem como. Por exemplo, a região sul tem determinados aspectos que nunca vão ser iguais ao da região nordeste. Uhum. Mas, se tiver um sistema unificado, onde todos tenham a mesma base de educação, onde todas as pessoas tenham oportunidade, o que eu acho que falta hoje em dia é oportunidade. Sabe, eu acho que o ensino está muito fraco, as pessoas chegam à faculdade assim, sem saber nada praticamente, e isso desequilibra muito. Por exemplo, numa turma onde 50% sabem o básico e 50% não sabem, aquilo já fica difícil, essa situação já fica difícil para o professor atuar. Eu acho assim que Porque mostra um desnível na própria classe, né? O desnível na própria classe é muito grande. Eu tive a oportunidade assim, de ver isso. Há 7 anos atrás, eu fui fazer uma outra faculdade, mas por hobby mesmo, que eu sempre gostei. Eu fui fazer a faculdade de moda. E assim, para ingressar, eu não precisei fazer vestibular. Eu fiz só uma redação e ingressei na faculdade. E assim, eu me deparei com uma turma de pessoas assim muito inteligentes, todos, mas que vinham de diversos segmentos. Muitos vinham... eram pessoas que trabalhavam em confecções, outros eram donos de lojas, algumas pessoas estudaram em escolas públicas, outras em escolas particulares. E quando
juntaram, né? Quando nós todos nos unimos em uma turma, eu vi assim a dificuldade. Eu, como professora, eu sempre dei aula e tudo mais, e como dona de escola, eu vi a dificuldade que os professores tinham de passar o conteúdo para aqueles alunos. Não porque eles fossem malandros, não quisessem, ou não fossem inteligentes, nada. Dificuldade de assimilação. Porque eles não tinham base nenhuma. Eles não tinham base no português. Eles escreviam errado, coitados, assim. Eles não tinham noção de quem era um filósofo. Então, até o Maurício foi meu professor. O Maurício é inteligentíssimo. Ele foi dar aula para a gente de história da arte, sabe? E, às vezes, eu sentia que o Maurício ficava... Ele não sabia o que ele ia falar, assim. Ele dava a aula dele, mas metade da turma não conseguia absorver aquilo. E eu volto a repetir, uma turma muito querida, sabe? Assim, não é problema, a culpa não era deles. É porque realmente a base, a falta da base. Eles não tiveram essa base, sabe? Eles não tiveram essa base no ensino médio, não tiveram essa base no Fundamental 2, no Fundamental 1. Então, eu acho que falta realmente isso. Não adianta a gente criar uma escola aí, uma escola modelo, com computadores, com isso, com aquilo, que agora a educação vai ser assim, os livros vão ser tal. Se não tiver o feijão com arroz, sabe? Que é aquela base sólida que impulsiona o aluno para frente, e para cima, e também, assim, que dê essa vontade ao aluno. Ele tem que ter esse interesse, ele tem que ter essa vontade de aprender mais, sabe? Porque... quando eu digo falta de base, não é porque a escola era ruim ou porque a pessoa não teve oportunidade, mas ela, de repente, não se sentiu suficientemente motivada para buscar mais, sabe? Eu acho que a educação ela vai melhorar muito à medida que os alunos se sentirem motivados, eles sentirem que vale a pena estudar, entendeu? E, assim, essa questão de ficar falando sobre ideologia de gênero, ideologia partidária, isso é só perda de tempo, porque eles não têm que aprender isso na escola. E isso é uma fase da vida da gente aqui. Eles vão aprender isso que vai passar, né? Deles, vai passar. Olha, sempre existiram homossexuais, né? Sempre existiram. Assim, eu não sei por que essa necessidade tão grande de reforçar isso, de você, sabe, de você ter que engolir isso, assim, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser, para eu ser aceito, eu tenho que... Porque as pessoas, elas são aceitas. Você pode ser homossexual e ser um excelente profissional, você vai ser aceito pela tua profissão, pela tua capacidade de trabalho, não pela tua ideologia. Eu não sei se o que eu estou falando não, é isso mesmo. É o correto. Entendeu? E a relação homossexual é uma relação de afeto. Ninguém tem nada a ver. É um problema que diz respeito entre... Entendeu? Ninguém tem nada a ver com a pessoa que eu quero me relacionar. Sabe? Se é com homem, com mulher, isso é um problema meu. Exato. Entendeu? Não é um problema do Estado. Mas eles fazem questão de colocar isso, né? Que a gente chama isso de gaysismo, que é uma reação violenta que força a sociedade a ter que engolir isso. Exatamente. Pode ser um gaysismo, quer dizer, uma mistura do assunto gay com fascismo. Exatamente. Quer dizer, eles querem impor isso. Eu acho que o homossexual, o transexual, o negro, enfim, o deficiente físico, né? Eles têm que ser respeitados como todo ser humano precisa ser respeitado. Entendeu? Carla, todos precisamos ser respeitados. Desculpe te interromper. Eu estou te interrompendo porque o nosso tempo aqui zerou. Eu vou ter que marcar um outro programa com você aqui. Um tema que a gente pode ficar discutindo estender sobre isso. a tarde toda. Então eu vou ter que encerrar. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu vou marcar um novo encontro aqui para nós conversar. Foi muito excelente obrigada. A conversa, gostei muito. Muito obrigada. Tá? Aos nossos telespectadores, quero agradecer a honra da audiência e lembrando que esse programa será retransmitido no domingo, a partir de 9 horas da manhã. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela audiência e até lá, até a próxima quinta-feira, uma nova atração.